Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Stephanie Rodrigues, sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco e vou apresentar o trabalho intitulado Manifestações Patológicas e Mapa de Danos de Edificação Histórica, estudo de caso da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Recife, Pernambuco. Este estudo está inserido no eixo temático Planejamento e Gestão Ambiental do Ambiente Construído e foi desenvolvido por mim, em parceria com Lívia Lins e com os professores doutores William Soares e Eliana Monteiro. A apresentação deste trabalho abordará uma breve introdução, a apresentação do seu objetivo, metodologia empregada, resultados e discussões, conclusões, agradecimentos e referências. Iniciando pela introdução, Best e outros destacaram o papel do patrimônio histórico edificado na formação da identidade das sociedades, sendo um símbolo da sua história que ajuda a conservar sua memória. Vasconcelos e outros afirmam que a conservação desses bens reflete um compromisso com a sustentabilidade, visto que estes contribuem com o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Costa Silveira e Torres e Costa e outros destacam as fachadas como os elementos que mais sofrem com a ação das intempéries. E por isso, o diagnóstico assertivo das manifestações patológicas identificadas, associada à execução de atividades de manutenção, são fundamentais para a sua durabilidade. De acordo com Amorim e outros, a realização de inspeções periódicas, associada ao registro sistemático dos danos, por meio do fichamento e mapeamento das anomalias, contribui para a gestão da manutenção e conservação do patrimônio histórico edificado. Rodrigues e outros afirmaram que o desenvolvimento de um banco de dados pode auxiliar no planejamento de manutenções preventivas, por meio da possibilidade de identificar padrões e tendências e de prever problemas futuros. Diversos autores consideram o mapa de danos como uma ferramenta que contribui para o diagnóstico das manifestações patológicas e elaboração do plano de manutenção da edificação. A análise quantitativa é tida como BERDO como uma ferramenta que permite a comparação do estado de conservação das fachadas, orientando assim as ações de manutenção e o monitoramento da evolução dos danos. Cavallari e outros afirmaram que as mudanças climáticas podem contribuir com a degradação dos materiais de uma edificação, principalmente quando se tratam de edificações históricas, que são construções muito antigas. Sendo assim, alguns estudos buscam estabelecer uma relação entre a influência da incidência das intempéries, em função da orientação geográfica, e a ocorrência de manifestações patológicas. O objetivo deste trabalho foi contribuir com a conservação e preservação do patrimônio histórico edificado, por meio do estudo e análise das manifestações patológicas das fachadas da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, localizada em Recife, Pernambuco, documentando seu estado de conservação atual e fornecendo subsídios para ações de manutenção. Partindo para a metodologia, vamos começar fazendo uma breve caracterização do objeto de estudo. A Igreja de Nossa Senhora do Pilar foi construída entre os anos de 1679 e 1683, e após a conclusão das obras, formou-se uma povoação no entorno dessa edificação. Destaca-se que as intervenções mais expressivas na parte externa da igreja ocorreram entre os anos de 1898 e 1906, com o apoio dessa população. Em 1965, a igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, juntamente com seu acervo. No início do século XX, entretanto, a população que vivia no entorno dessa edificação foi desapropriada para que esta região servisse às instalações do Porto do Recife. Contudo, esse projeto não foi para frente, o que deu origem a uma ocupação irregular conhecida como Comunidade do Pilar. No final do século XX, surgiram alguns programas para a requalificação dessa área, que também não foram adiante, e essa região sofreu com a falta de uso e de manutenção. E após esse período, destaca-se o desmoronamento da cobertura da Igreja de Nossa Senhora do Pilar e a ação de vândalos que realizaram saques e depredações que se intensificaram entre os anos de 2001 e 2008. Em 2009, teve início as obras de restauro da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, que foram concluídas em 2013 e custaram um total de 1,4 milhões de reais. Passando para a etapa de levantamento de dados, a seleção do objeto de estudo se deu de acordo com os seguintes critérios: o tombamento pelo IFAM, a relevância da edificação para a sociedade, a facilidade de acesso para a realização de vistorias
e disponibilidade de informações e dados sobre o bem. Foi feita uma pesquisa bibliográfica e uma consulta ao acervo dos órgãos competentes pela conservação do patrimônio histórico, quando foi obtido o levantamento arquitetônico da igreja. Em seguida, realizaram-se vistorias in loco para confirmar as informações obtidas nos levantamentos arquitetônicos e para fazer o registro das manifestações patológicas identificadas nas fachadas em croquis. Após a análise desses dados, foi feito o desenvolvimento do mapa de danos e uma análise da carta solar e da rosa dos ventos da cidade do Recife para verificar a relação entre a ocorrência das manifestações patológicas e a incidência das intempéries. A mensuração da degradação, ela se deu por dois métodos. O cálculo da cobertura de danos, que é a simples relação entre a área acometida por uma manifestação patológica e a área total da fachada, e o cálculo do fator de danos, que é feito por meio da sobreposição de uma malha de 50 por 50 centímetros na fachada da edificação, partindo do canto inferior esquerdo. Diante disso, é feita a contagem simples das unidades de malha acometidas por cada manifestação patológica e é obtida por meio da equação a relação entre a área degradada e a área total da fachada. Partindo para os resultados e discussões, temos que as fachadas norte e sul sofrem com a incidência de raios solares durante todo o dia, porém, durante alguns períodos do ano, sendo de março a setembro para a fachada norte e entre setembro e março para a fachada sul. Já as fachadas leste e oeste, elas recebem incidência solar durante todo o ano, porém por um determinado período do dia, sendo o período da manhã até as 12 horas para a fachada leste e o período da tarde a partir das 12 horas para a fachada oeste. As fachadas sul e leste recebem a maior incidência de ventos, que atingem com a maior velocidade as fachadas sul, norte e leste. Partindo para o mapa de danos, temos que na fachada sul, a ocorrência de sujidade ou biofilme acomete principalmente os elementos mais salientes dessa fachada, assim como as manchas de umidade, e o vandalismo acometem a região inferior. A mancha de umidade pode ser atribuída à umidade ascensional e o vandalismo pela facilidade de acesso para a execução dessas atividades. As fissuras, elas são identificadas em regiões de encontro de materiais e a vegetação em elementos de cantaria, provavelmente devido ao acúmulo de umidade. Na fachada norte, temos a presença de sujidade biofilme e de manchas de umidade na região inferior da fachada, o que pode ser atribuído também à ocorrência de umidade ascensional, bem como a presença de desplacamento do revestimento e descascamento da pintura, que pode ser atribuída a falhas de execução associada à presença de umidade. Temos também a ocorrência de sujidade biofilme na região superior da fachada, devido ao escoamento de águas pluviais, e a presença de fissuras ou trincas em áreas de parede contínua. Na fachada oeste, temos a presença de manchas de umidade e sujidade nas regiões inferiores, podendo ser atribuída mais uma vez à umidade ascensional, a presença de fissuras em regiões de parede contínua e descascamento de pintura em regiões também de parede contínua, podendo ser atribuído a falhas de execução. Na fachada leste, seguimos com a presença de sujidade, biofilme e manchas de umidade nas regiões inferiores da fachada, presença de sujidade também nas regiões mais salientes e a presença de intervenções indevidas, que se dão devido à presença de elementos cimentícios utilizados em algum momento na edificação. Temos também a ocorrência de fissura no encontro de materiais. Partindo para a mensuração da degradação, temos que as fachadas sul e norte, que são as fachadas que recebem incidência solar apenas durante o período do ano, foram as mais acometidas por manifestações patológicas. Isto pode ser atribuído ao acúmulo de umidade nessas fachadas. As manifestações patológicas mais recorrentes foram a sujidade ou biofilme, as manchas de umidade e intervenção indevida. Aqui, para ilustrar, eu trouxe algumas imagens das manifestações patológicas identificadas na fachada sul, sendo a primeira imagem referente a ações de intervenção indevida, onde realizaram furos em elementos em cantaria, e a presença de marcas de batom em uma parede da fachada sul. Pelo cálculo do fator de danos, temos que as fachadas sul e norte seguiram como as mais acometidas por manifestações patológicas e que as manifestações patológicas mais recorrentes foram sujidade biofilme, manchas de umidade e intervenção indevida. Entretanto,
Por meio deste levantamento, a fachada oeste foi a que apresentou o melhor estado de conservação, diferente do método anterior. Vale salientar também que, pelo método do fator de danos, podemos contabilizar regiões acometidas por fissuras, o que não é possível pelo levantamento das áreas. E também podemos perceber uma certa majoração das áreas acometidas por manifestações patológicas, pelo método do fator de danos contabilizar a área de influência das manifestações patológicas. Como conclusões, temos que as principais manifestações patológicas identificadas na edificação foram sujidade e biofilme, manchas de umidade e intervenção indevida. As fachadas sul e norte apresentaram o pior estado de conservação. A análise do mapa de danos possibilitou a identificação de um certo padrão na ocorrência de manifestações patológicas. A quantificação de danos possibilitou a compreensão das manifestações patológicas mais recorrentes das fachadas em estado mais crítico, o que também contribui com a gestão de conservação. Uma técnica para o levantamento das fissuras pelo método de cobertura de danos ou o uso de uma malha de menor dimensão para cálculo do fator de danos poderiam fornecer valores mais precisos para estes levantamentos, sendo esta uma sugestão para os trabalhos futuros. Este estudo fornece informações valiosas acerca do estado de conservação da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, possibilitando o planejamento de ações de restauro, bem como aplica e compara técnicas eficazes para análise e monitoramento de manifestações patológicas, que podem ser utilizadas para estudo e comparação com outras edificações, bem como para a gestão da conservação. Gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco por contribuírem para o desenvolvimento deste trabalho, principalmente aos parceiros, os coautores deste estudo, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, por possibilitarem o desenvolvimento desse estudo. Apresento algumas referências utilizadas na apresentação e deixo o meu contato em caso de dúvidas. Agradeço a todos.